O Yurita acaba de correr até um garoto que estava desesperado na rua, precisando de ajuda. Voltamos um pouco no tempo e o Yurita estava conversando com seu irmão sobre não brigar mais. Ele queria vencer sem se machucar, só que é difícil sendo que brigar não é legal. Sempre que os irmãos deles brigam, o irmão mais velho fica bravo com eles. Mas dessa vez, o Yurita foi elogiado e ele não entende o porquê. Até que o Shogo fala que é bem simples, é porque ele brigou para proteger o seu amigo, e isso é bem diferente. Então voltamos para os dias atuais e vemos o Yurita correndo a toda velocidade. Enquanto isso, o irmão daquele garotinho que estava pedindo ajuda, ele tá sendo abordado por alguns delinquentes que bateram a carteira de uma mulher na rua. Acontece que esse garoto viu, rapidamente pegou a carteira deles e devolveu para aquela moça. Mas aqueles delinquentes não gostaram nem um pouco disso. Eles perguntam o porquê ele tá se metendo e depois chutam a lixeira, mostrando que estão com raiva. Depois, um daqueles babacas se aproxima daquele garoto e pergunta como é que ele vai resolver isso. Até que do nada o Yurita aparece como se nada tivesse acontecido. Todos ficam tentando entender o que tá acontecendo, e aí o babaca reclama de alguém aparecer para atrapalhar. Mas o Yurita diz que só foi até lá para procurar aquele garoto. Ele conta que o irmãozinho dele tá preocupado e que eles deveriam voltar logo. Mas antes que ele pudesse dar um passo para sair dali, os babacas param os dois e gritam que é tudo culpa daquele garoto, deles não terem dinheiro para se divertir essa noite. E esse garoto deve arrumar alguma forma de recompensar eles. Antes que o garoto pudesse falar qualquer coisa, o Yurita interrompe e diz que esse garoto não tem condições de fazer isso. Ele é um estudante e ele não deve ter dinheiro. Eles deveriam apenas deixar isso de lado antes que acabem chamando a atenção de mais pessoas. E aí o líder daqueles babacas começa a rir e responde que ninguém vai passar nessa rua agora. Eles levaram aquele garoto para longe justamente para ninguém atrapalhar. E além disso, não tem ninguém com senso de justiça tão sem sentido desse jeito. Ouvindo isso, aquele garoto começa a sentir medo e ele treme, mas Yorita permanece calmo. Ele começa a pensar que realmente é verdade. Existe todo tipo de pessoa vivendo nesse mundo e às vezes os valores entre elas é tão diferente que elas nem podem conversar. E mesmo que ele consiga resolver as coisas com esses babacas, eles vão fazer a mesma coisa com outra pessoa depois. Ele tá certo que isso é algo que vai acontecer diversas e diversas vezes. Ele sabe melhor disso do que ninguém, porque ele já testemunhou como isso pode despedaçar o coração de uma pessoa. E até mesmo para quem tenta ajudar, essa pessoa começa a pensar se faz sentido se envolver. Enquanto Yorita estava perdido nos seus pensamentos, o líder dos babacas chama a atenção dele. Mas quando Yorita volta a si, ele olha para a mão daquele garoto e ele vê que ele tá tremendo de medo. Ele se lembra do irmão mais novo daquele garoto desesperado pedindo ajuda. Então ele decide que não pode deixar que tudo isso seja em vão. Uma lembrança dele conversando com seu irmão mais velho aparece. O Yorita queria saber o porquê essa briga para ajudar o amigo dele foi diferente de uma briga normal. Então o irmão mais velho pergunta se ele não vê a diferença, afinal o amigo dele agradeceu, e isso deveria importar, não é? Meio que o lugar e a ocasião também importam, e essa briga foi diferente de quando os dois irmãos deles brigam, aquilo é algo só entre irmãos, mas... Quando você deixa suas emoções tomarem conta e acabar machucando outra pessoa sem o menor remorso, é como se você fizesse da sua vida na Terra se tornar um inferno. E é por isso que ele acaba se irritando com os dois irmãos de vez em quando. Mas o Yurita foi diferente. Ele não brigou por brigar, ele queria proteger o seu amigo. O Yurita pequeno fica meio pensativo, ele ainda não tinha entendido o que o irmão mais velho quis dizer. Ouvindo isso, o irmão mais velho fala pra ele não levar tudo isso que ele disse ao pé da letra, e que ele pode fugir de uma briga desnecessária. Mas ainda, tudo é muito complicado pra ele. Ele ainda é uma criança, mas no futuro não tem como ele saber com quem ele vai estar lidando. Além disso, ele ainda é só um moleque e tem adultos que podem proteger ele. O Shogo falou tudo isso pra tentar ensinar o seu irmão, mas no fundo ele sabia que o seu irmão ia correr pra ajudar as pessoas sem pensar duas vezes. Até que voltamos pros dias atuais, e aquele babaca chama a atenção do Yorita e daquele garoto. Então o garoto acaba tomando um susto e vendo que o Yorita tá segurando a mão dele bem firme. Depois de fazer isso, o Yorita fala pra ele não se preocupar e que vai ficar tudo bem. Ele sabe que sempre vai ser assim, e ele não gosta de brigar. Ele queria que as coisas se resolvessem só na conversa. Machucar as outras pessoas sem motivo não tem perdão, e ele não pode ignorar a gente assim. Mas agora, ele já viu que esse garoto tá tremendo de medo por causa desses babacas egoístas. E ele não pode de jeito nenhum ignorar isso, senão ele vai acabar se arrependendo algum dia. Então, de um jeito frio, o Yorita conta que ele já chamou a polícia. E aí, pouco depois, eles conseguem ouvir o barulho do carro chegando. E aí os babacas até começam a tentar fugir, mas aí o Yorita é mais rápido e ele coloca seu pé derrubando um deles. Depois, com uma mão, ele agarra aquele babaca líder. E aí, com a outra mão, ele imobiliza o corpo dele, deixando todo mundo impressionado. Quando vemos o olhar do Yorita, ele parece bem calmo. Foi algo muito fácil pra ele. Depois disso, vemos o Zami, Natsusawa e dois confeiteiros chegando pra ajudar. Parece que assim que o Yorita saiu da loja, e o Zohara correu pra chamar ajuda. Assim que o Natsusawa chega, ele fica meio impressionado por terem chamado a polícia. Ele tinha achado que o Yorita tinha ido pra esfregar a cara daqueles babacas no chão. E aí, ao mesmo tempo, o Zami tenta acalmar aquele garoto, mas é ele quem tá desesperado. Ali no canto, os confeiteiros começam a conversar com os policiais, mas o Yorita e o garoto já tinham explicado tudo. Depois, antes deles voltarem pra loja, aquele garoto chama o Yorita e agradece ele por tudo. Pode não ter sido uma boa ocasião, mas aquele garoto achou que o Yorita fez bem legal, e ele parecia até um policial em ação. E aquelas palavras fazem o Yorita se lembrar do motivo do seu irmão ter se tornado um policial. Então ele abre um sorriso feliz por aquele garoto ter ficado bem e ter conseguido ajudar ele. O Yorita acaba de imobilizar um assaltante sozinho. Pouco depois, ele volta pra confeitaria, e aí a mãe do Rintaro chama ele pra conversar a sós. O Yorita fica meio preocupado, ele imagina que ela deve estar super brava por ele ter
saído sozinho do restaurante. Acontece que depois que ele ajudou aquela criança e voltou pro restaurante, ele nem mesmo conseguiu conversar com seus amigos e explicar a situação. Simplesmente a mãe do Rintaro foi lá e chamou ele pra conversar a sós. Assim que ela se senta, a primeira coisa que ela diz é que ela tá bem feliz por ele tá bem. Além disso, ela não tá brava, mas ela ficou muito preocupada. Ela tinha a responsabilidade de cuidar dele e ela nem imagina o que ela diria pros pais dele caso algo desse errado. Então a Yorita pede desculpas. Depois, a mãe do Rintaro pega um kit de primeiros socorros e ela dá uma olhada na mão dele. Acontece que ele tinha se machucado quando aquele assaltante que ele estava imobilizando tentou fugir da polícia. E aí, ouvindo isso, a Kyoko fica bem impressionada. Ela não esperava que ele fosse tão forte. Depois, ela pergunta se ele se desculpou por ter achado que ele fez algo de errado, mas a Yorita fala que não, que foi por ele ter sido imprudente. Ouvindo isso, a Kyoko concorda, mas ela conta que foi graças a ele que tudo deu certo e que aquele garotinho e seu irmão conseguiram sair bem. Apesar de tudo isso, o resultado foi bom porque ele já sabia lutar e aquele babaca não tinha uma arma. Mas acontece que tudo isso foi perigoso e ele acabou se arriscando demais. Então, depois de dar toda essa bronca, a Kyoko vai lá e fala que isso também foi culpa dela. Ela tinha que cuidar daqueles garotos e ela ficou tão ocupada que acabou não prestando atenção no Yorita e na Yuzuhara que estavam do lado de fora. A responsabilidade era dela de fazer todos voltarem pra casa bem. Então, ela também tem que se desculpar com ele. E aí, depois dessa bronca, ela fala que todos devem estar lá embaixo esperando na loja pra fazer uma comemoração. Mas antes de ir, ela pede o número dos pais do Yorita. Ele se vira meio surpreso. Então a Kyoko diz que ela precisa ligar pra eles pra se desculpar. Só que o Yorita fica desesperado, falando que ela não precisa fazer isso, que tudo foi uma decisão dele. Mas a Kyoko insiste porque ela tinha responsabilidade sobre ele. E por mais que isso fosse uma ferida de leve, ele acabou se machucando, sob a supervisão dela. Além disso, ela sempre tenta ensinar seus filhos que se eles fazem uma coisa de certo, então ela não tem o direito de repreender eles por isso. Afinal, que tipo de mãe ela seria se não fizesse algo tão simples assim, não é? Depois disso, vemos Yorita chegando na loja e todos estavam esperando por ele. Assim que ele entra, ele se curva profundamente pedindo desculpas por toda aquela confusão. E aí todos têm a mesma reação, ficando em silêncio. Até que o pai do Rintaro é o primeiro a falar, e ele conta que aquelas crianças que Yorita ajudou são clientes regulares da loja. Eles sempre vão lá comprar bolo, só que hoje é o dia do aniversário da mãe deles, por isso que eles foram sozinhos até lá. Além disso, ele sabe que a Kyoko já deve ter dito o que ela pensa, e que ele não precisa repetir tudo isso. Ele apenas gostaria de agradecer a Yorita por ter protegido seus preciosos clientes. Ouvir tudo isso faz Yorita quase chorar, até que do nada alguém aparece na porta, abrindo ela com tudo e desejando um Feliz Natal pra todos. Aquele cara vê que o clima tá pesado, e ele dá uma piscadinha pro Yorita, contando que as crianças estão bem. Além disso, ele acabou de trazer as pizzas que todos pediram. Uma das funcionárias fica bem animada pra começar a comemorar. Depois, todo mundo começa a abrir espaço pro Yorita pra ele poder sentar. Seus amigos pegam as caixas de pizza e eles levam até ele pra ele poder escolher o primeiro pedaço, já que ele foi o herói da noite. Só que Yorita fica totalmente sem o que dizer. Ele só ri e diz que qualquer pizza tá ótima pra ele. Então, um tempo depois, vemos a Subaru comendo e o queijo tá todo esticado. E aí a Yuzuhara vai lá e corre, tira uma foto daquela cena, e a Yusa me vê e ele também quer tentar. Ao mesmo tempo, o Rintaro observa tudo ali do canto. Depois ele se vira e vê que o Yorita tá se divertindo bastante. Depois a Kaoruko aparece bem do lado dele e pede um pouco de suco, e aí o Rintaro serve ela. A Kaoruko conta que ela ficou bem feliz por tudo ter dado certo e pelo Yorita não se machucar. Depois ela fica meio pensativa e quando ela vai falar algo, uma moça aparece bem atrás dela. Ela acaba assustando a Kaoruko, mas ela fala que só queria pegar um pouco de suco também. Acontece que ela já tinha percebido que eles são um casal e ela achou eles muito fofos. Então ela pede pra simplesmente eles fingirem que ela não tá ali. O Rintaro acaba ficando bem envergonhado. Depois vemos o Yorita conversando com a Yuzuhara. Ele pede desculpas por ter saído correndo e ter deixado ela cuidando de tudo e pra avisar o pessoal. Por mais que ele tenha avisado a polícia no caminho, ele pede desculpas. Então Yuzuhara fala que ele não precisa, que tá tudo bem. Só que aí ela pensa um pouco e diz que na real ela tá bem brava. Ele até se machucou. E aí ouvindo a Yuzuhara falar assim, o Yorita fica meio sem jeito, mas ela acaba mudando de assunto. Acontece que o Yorita tinha comido todas as batatas, então ela pede aquela última que sobrou e diz que agora eles estão kits. E aí do nada o Zami aparece dizendo que ela tava em pânico na loja e ela acaba ficando bem envergonhada por isso. Depois a Subaru vai lá e pergunta se é verdade que ele jogou um dos assaltantes no chão e o Yorita fala que sim. Ouvindo isso, a Subaru se lembra daquela vez que alguns caras estavam perseguindo a Kaoruko. E aí ela pergunta o que eles fizeram com aqueles caras. Todos os meninos ficam meio sem jeito e aí eles falam que resolveram tudo pacificamente, mas não foi isso não. E aí o Zuhara só escuta, querendo saber o que eles fizeram. Até que do nada, uma das funcionárias começa a gritar, bem triste por ter outro turno pesado amanhã. Nesse momento, a Kyoko aparece e pede pra ela guardar isso até que as crianças saiam dali. Mas aí a funcionária fala que não é bem isso, que ela só não queria que a diversão acabasse tão cedo. Depois, alguém pergunta se aquela funcionária tem que conseguir tudo aquele mês. E aí a Kaoruko fica meio interessada, perguntando se eles estão preparando alguma coisa. Mas aquela funcionária diz que não, que ela só tá guardando dinheiro pra comprar alguns produtos da turnê da idol favorita dela. Todo mundo fica com a cara de dúvida, e aí ela conta que ela se esforçou pra ganhar aquele dinheiro pra poder gastar nisso. Ela até sabe que ela pode comprar pela internet, mas estar no evento é algo totalmente diferente. Então o Zami vai lá e pergunta se é pra isso que ela trabalha tanto, e ela diz que sim, afinal é pra esse tipo de coisa que as pessoas trabalham, não é?
Uma das funcionárias da família do Hintero acabou de passar outra visão do porquê as pessoas trabalham, e aí todo mundo fica olhando pra ela, querendo saber mais, e ela fica meio sem jeito. Pelo jeito que as pessoas olharam pra ela, parecia que ela não tinha se expressado muito bem. Então ela tenta se explicar direito, dizendo que ela se diverte no trabalho e que ela gosta muito de assar os bolos e ver as pessoas felizes. A Kyoko aparece, e até então ela não sabia que essa era a motivação dela, mas ela concorda que apoiar o ídolo dela é uma boa forma de lidar com isso. No fundo, todos trabalham e ganham dinheiro pra se sustentar, e se você encontrar algo que gosta, ajuda muito a aguentar essa pressão, mas às vezes esse sentimento não é o suficiente, e essa foi uma maneira realista de encarar as coisas, e ela pede desculpas. Depois, os garotos falam que não tem problema, afinal eles não sabem o que querem fazer no futuro, e ver a situação por outro ponto de vista acaba ajudando. Depois, um dos funcionários olha pro outro, e eles comentam que estavam falando sobre isso esses dias. Acontece que esse funcionário é novo na loja, e ele conta que ele sempre achou que ele precisasse de uma motivação nobre para trabalhar. Por isso, quando ele teve dificuldades em continuar, ele sentiu como se tivesse chegado ao fundo do poço. Foi aí que seus colegas disseram que é importante lidar com seus problemas que aparecessem um de cada vez, e não pensar muito no resto para ele não se sentir mal. Ele conta que ele também gosta do seu trabalho, mas ele teve que aprender outra razão para trabalhar, e isso foi essencial para manter o seu foco. Agora, quando ele tem um dia difícil, ele pensa que vai poder comer algo gostoso na volta para casa, e isso já ajuda ele a seguir em frente. Ouvir isso faz a Subaru se lembrar de quando ela contou para todos sobre com quem ela queria trabalhar, e aí seus amigos também lembraram dela imediatamente depois de ouvir essa história. Depois disso, aquele funcionário novo pergunta pro outro funcionário, e ele conta que ele foi trabalhar na loja para se tornar um confeiteiro famoso e respeitado, assim como o pai do Hintaro. Mas se o assunto é motivação, então ele conta que ele tá juntando dinheiro para poder se casar com a sua namorada. E aí os outros funcionários dizem que também estão esperando por isso e também pedem para ser convidados. Um deles conta que às vezes ele não tem a menor vontade de trabalhar, mas ele se sente grato por trabalhar ali, porque quando ele olha pro lado, ele vê o pai do Hintaro, que é exatamente o tipo de pessoa que ele quer se tornar, e ele tem sorte de trabalhar ao lado de alguém que ele quer alcançar. E aí quando Eurita escuta isso, ele se lembra do sentimento que tinha quando via seu irmão trabalhando como policial. Depois vemos que a Kyoko gostou de ouvir aquilo e que ela pretende contar pro pai do Hintaro. Depois o Zami fala que pra eles só de achar algo que eles querem fazer, independente do que seja, já parece ser incrível. É claro que eles pretendem trabalhar um dia, mas se possível, que seja algo que façam eles felizes. E é por isso que é tão difícil se decidir. Ouvindo isso, os adultos falam que no fim do dia, eles só precisam tentar, senão eles nunca vão saber o caminho certo. E que mesmo o trabalho dos sonhos pode acabar não sendo tão bom quanto eles imaginavam. Também não tem uma fórmula mágica que te faça continuar trabalhando ou tendo paixão por isso, mas eles podem tomar uma decisão baseada nos ideais deles. E se eles acabarem exaustos perseguindo um objetivo, eles sempre podem desistir. E isso também exige muita coragem, mas não é algo ruim. Todos têm suas razões e motivos, e sempre tem algo para ser encontrado por aí. Depois a Kyoko fala que ela é adulta e tem um pouco mais de experiência do que eles, mas não importa quando façam sua decisão, o importante é que eles não se arrependam depois disso, e o resto simplesmente vem com o tempo. A Kyoko tinha observado todos trabalhando hoje, e ela sentiu que tudo ia dar certo para eles, e a prova disso foram o sorriso dos clientes, que gostaram muito do trabalho deles. Ela sabe que no fim das contas, eles vão se dar bem. Nessa hora, a porta da cozinha se abre, então o pai do Hintaro aparece trazendo um bolo para todos os garotos. Eles adoraram o bolo e também acharam fofo, parecia um papel de presente, e também tava bom pra caramba. Depois ali no canto, vemos que ele também fez um bolo pros adultos, e ele fala que conta com a ajuda de todos amanhã. E ali embaixo, vemos o Hintaro e a Kaoruko comendo. Então cortamos pra Eurita comendo um pedaço de bolo e se lembrando de cada detalhe daquele dia. Ele começa a pensar que no fim das contas, não importa qual emprego ele vai escolher, se ele encontrar um motivo pra não desistir, com certeza ele vai conseguir seguir em frente. Então mais tarde naquela noite, vemos as garotas recusando o pagamento. Elas foram lá sem imaginar que elas iam ser pagas. A Kyoko diz que jamais ia fazer isso com elas, ainda mais num dia tão corrido assim. Depois a Kyoko pergunta sobre o trabalho da Kaoruko, que é de meio período. E a Kaoruko conta que a escola deu permissão pra ela, mas o nome da empresa até mesmo é diferente do que ela se inscreveu. Meio que a Kyoko não fazia ideia que as coisas eram tão diferentes entre as escolas dos garotos e das garotas. Ela ofereceu pagamento pra eles, e eles ficaram surpresos, mas eles aceitaram. Depois a Kyoko pede pra pelo menos elas aceitarem depois que elas se formarem, já que elas trabalharam duro nessa noite. A Kyoko sente o dever de pagar a todos, já que eles deram seu tempo e se esforçaram pra ajudar. E não é nada desrespeitoso aceitar esse pagamento. Então as meninas acabam aceitando receber aquele pagamento, mas só depois que elas se formarem, mesmo que ainda falte o ano, e elas dizem que vão acabar esquecendo nesse meio tempo. Enquanto isso, nós vemos o Eurita pensativo sobre a conversa que teve com o Hintaro a sós na sala de aula. E então, ele pede pra conversar com seus amigos na volta pra casa. Assim que eles saem do restaurante, o Hintaro agradece a todos pela ajuda de hoje. Ele se despede das meninas e pede pra elas tomarem cuidado, porque dessa vez ele não vai até a estação. Parece que hoje ele tem outros planos. Ouvindo isso, a Yuzuhara olha pro Eurita e vê o sorriso sem graça no rosto dele, e ele parece muito melhor do que tava hoje cedo. Então ela se sente confiante em deixar ele assim. Depois, enquanto o Hintaro sai, a Kaoruko chama por ele, e ela lembra que amanhã eles vão se ver. E aí o Hintaro abre um leve sorriso. Enquanto as garotas saem dali, as meninas perguntam pra Kaoruko se ela tem um encontro com o Hintaro amanhã. E aí então a Kaoruko abre um sorriso, feliz por ter seu namorado só pra ela o dia todo. Em seguida, voltamos pros garotos andando na rua, e Eurita fica um pouco pra trás. Ele finalmente cria coragem, e aí ele conta que ele quer se tornar um policial. E a resposta que ele escuta dos seus amigos é que isso parece ótimo, e eles dão a maior força pra ele. E aí lágrimas começam a aparecer nos seus olhos, e ele agradece.
O Yorita acabou de contar pros seus amigos que ele quer se tornar um policial, e então depois de um tempo eles vão até um parque para conversar melhor. E aí o Yorita conta que esse sonho começou a partir da admiração pelo seu irmão mais velho. Ele também conta que foi mentira quando ele falou sobre trabalhar em restaurantes, e aí ele pede desculpas, mas o Natsusawa fala que o que importa é o que ele sente agora, e que ele sabe que não foi totalmente mentira o que o Yorita falou sobre os restaurantes. Até então, o Zami estava só escutando em silêncio, até que ele pergunta se o Yorita queria isso o tempo todo, mesmo quando ele falou que não era para eles se preocuparem. E aí o Zami começa a provocar o Yorita, falando que ele foi um chato, que ele deveria ter falado antes, para eles poderem começar a animar ele. Esse é o jeito do Zami lidar com a atenção, e o Yorita parecia meio chateado, então o Hintaro decide ajudar ele. Mas antes que ele possa falar alguma coisa, o Natsusawa diz que o Zami tem toda a razão, e lembra daquela época que o Yorita falou sobre aquela coisa toda de dar e receber. A vingança dos dois tinha acabado de começar, e aí o Yorita começa a ficar curado, e ele diz que ele não queria contar para todos, justamente porque eles são amigos. Ele sabia que eles teriam apoiado ele antes, mas se ele tivesse pedido ajuda enquanto estava indeciso, ele poderia se arrepender de ter seguido o seu sonho no futuro, e até mesmo se arrepender do apoio dos seus amigos. E a partir desse dia, ele poderia nunca mais se perdoar, e foi por isso que ele decidiu não contar e encontrar a resposta sozinho. Mas o Hintaro acabou descobrindo antes, e os instintos dele às vezes assustam Yorita. Depois, ele lembra a todos do inverno do primeiro ano, quando eles combinaram de estudar no final de semana e o Natsusawa não apareceu. Eles foram procurar por ele e acabaram encontrando ele cercado por alunos do terceiro ano. Naquela época, Shidori tinha diversos alunos delinquentes, e assim que eles chegaram, o Yorita até tentou conversar, mas eles não estavam querendo ouvir, e foi aí que aconteceu. O Yorita mudou completamente. Um deles tentou atacar o Natsusawa, e quando o soco dele estava quase acertando, o Yorita parou o soco com a única mão. Ele entrou na frente do golpe e se preparou para atacar, deixando todo mundo impressionado. Com um único soco, ele botou aquele aluno para dormir, e aí os outros delinquentes até partiram para cima para tentar ajudar o seu amigo, mas no fim das contas, o Yorita limpou o chão com ele sozinho. Depois dessa história, o Yorita fica meio pensativo, e aí ele conta que naquela época ele já tinha desistido de ser um policial, mas quando ele se virou preocupado com seus amigos, ele viu que seus amigos também estavam preocupados com ele, preocupados e impressionados, né? Aquilo tinha sido muito maneiro, e aí o Natsusawa foi até o Yorita agradecendo pela ajuda. E então, ouvindo aquelas palavras, o Yorita se lembrou do dia que seu irmão desistiu de ser um policial e de tudo o que ele sentiu. Ele ficou se perguntando por que não conseguia se livrar daquela lembrança das costas do seu irmão. No dia que o irmão dele deixou de ser um policial, o sonho dele sumiu por completo. Ele achou que ia desaparecer para sempre, mas ainda tinha uma fagulha que não tinha se apagado. Desde então, ela foi mantida somente um pouco acesa, vivendo dentro dele, mas ele tinha muito medo de enfrentar. Uma parte dele esperava fingir que ela não existia e somente esperava se apagar por completo. No dia que o Hintaro foi falar sós com Yorita sobre esse sonho dele, ele acertou em cheio, e a Yorita percebeu que ele chegou num ponto onde ele não pode apagar aquela chama dentro de si. Então, do nada, ele grita com o Hintaro: "Você tinha que estragar tudo, não é?" Mas foi graças a isso que ele finalmente encontrou uma resposta que fizesse ele feliz. Depois de agradecer a todos, ele também pede desculpas por fazer eles ficarem do lado de fora de casa até tarde no frio. E aí todos decidem que é hora de ir embora. Mas antes ele pede pro Hintaro pedir desculpas a todos e também dizer que ele é muito grato a eles, já que foi tudo graças aos eventos de hoje que ele finalmente conseguiu se decidir. Depois disso, o Yorita pega seu celular para avisar pra mãe dele que ele vai chegar um pouco mais tarde em casa. Mas enquanto ele procura por ela, ele acaba se lembrando do que a mãe do Hintaro falou sobre tomar decisão e não ter arrependimentos depois. E aí ele vai até um contato e começa a digitar. Depois vemos que esse contato era o irmão dele, e ele perguntou se algum dia o irmão se arrependeu de ter virado um policial, e a resposta que ele teve é que o irmão nunca se arrependeu. Então Yorita abre um sorriso e agradece pela resposta sincera. Ele decide contar pessoalmente sobre os eventos de hoje, mas só no ano novo, quando o irmão dele voltar para casa. Depois, enquanto andam, o Zami comenta que viu um garoto pedindo um presente de Natal, e fica se perguntando se eles ainda são crianças o suficiente para também receber presentes. E aí o Natsusawa conta que ele recebeu um fone novo. Depois o Hintaro fala que ele apenas pediu frango na janta. E aí eles perguntam o que o Zami pediu, e eles zoam o Natsusawa dizendo que o Natsusawa é uma crianção. Até que eles se viram pro Yorita querendo saber o que ele pediu de presente. E aí tudo o que aconteceu nessa noite passa pela cabeça do Yorita, então ele abre um sorriso. Ele corre na frente dos seus amigos e conta que ele já ganhou o seu presente. Nós vemos o rosto do Hintaro e do Natsusawa, e eles já entenderam qual foi, mas o Zami ainda não. E aí Yorita bem feliz, diz que ele nunca vai contar. Finalmente Natal, mas também é o dia do encontro da Kaoru e do Hintaro. Naquela manhã, a Kaoru acordou olhando para a pelúcia que o Hintaro ganhou para ela na tenda de tiros. Em seguida, ela viu a lapiseira que comprou para combinar com a dele, e depois, aquelas lembranças da viagem. Essas coisas que lembram o Hintaro encheram o quarto dela, e mesmo quando eles não podem se ver, essas coisas preenchem o coração e fazem ela feliz. E ali no final, vemos um presente, e a Kaoru sentada na cama. Mais tarde, o Hintaro estava esperando por ela, mas por ser feriado, o lugar estava bem cheio. O Hintaro já tinha mandado mensagem para ela, mas ele estava preocupado
deles não conseguirem se encontrar, até que do nada ela dá um susto nele. A Kaoruko já tinha encontrado o Rintaro porque ele é bem alto, mas ela queria esperar um pouquinho pra dar um susto. Depois o Rintaro agradece pela ajuda de ontem e pergunta se ela dormiu bem. Parece que eles combinaram de se encontrar um pouco mais tarde para poderem descansar um pouco mais. E depois disso, eles decidem comer algo, porque ainda tem um tempo até as luzes de Natal ligarem. Até que o Rintaro se lembra da primeira vez que ele elogiou a Kaoruko e do quanto ela gostou, então ele decide fazer de novo. Ele fala que a Kaoruko tá muito fofa hoje, como sempre na verdade, e aí o rosto dela fica corado e ela fica feliz. E aí antes de saírem dali, o Rintaro se apressa e segura a mão da Kaoruko com a desculpa de não querer perder ela, e então eles saem de mãos dadas. Eles vão até uma loja com lembranças de Natal, e aí a Kaoruko pega um globo de neve, e o Rintaro pega alguns óculos de pinguim. Depois dessa loja, eles decidem comer e conversar, isso sempre deixa eles mais felizes. E aí, depois de comer, eles saem pra rua, e todas as árvores já estão cheias de pisca-pisca. Enquanto andam, a Kaoruko vê um Papai Noel, e ela corre na frente. Quando ela chega bem perto, ela tira uma foto, depois ela olha pro Rintaro. Mas quando ela vê ele, ela vê que ele tava tirando a foto, só que dela. A Kaoruko imediatamente fica sem jeito, e ela pede pra ele apagar, mas ele não quer. O Rintaro realmente gostou daquela foto, então a Kaoruko diz que tá tudo bem, que ele pode ficar com ela, mas só se os dois tirarem outra foto juntos. Depois vemos a Kaoruko tentando tirar uma foto, mas o Rintaro é muito alto, então ela passa o celular pra ele. Mas ele também não costuma tirar fotos, e aí ele pede pra ela chegar um pouco mais perto dele. Assim que a Kaoruko se aproxima, ela vê o rosto do Rintaro concentrado, e então dela começa a ficar meio corado. Depois vemos que as luzes de Natal foram ligadas, e aí os dois assistem ao evento. A Kaoruko fala que a cidade toda iluminada deixa as pessoas bem mais animadas, e aí o Rintaro ri, e comenta que o Zami disse a mesma coisa ontem. Depois eles começam a conversar sobre o assunto de Yorita. Por mais que o Rintaro não tivesse contado que era sobre ele, a Kaoruko já tinha percebido. A Kaoruko pergunta se eles se resolveram, e o Rintaro diz que sim, e agradece pela ajuda que ela deu. Mas no fim das contas, aquela história de assaltantes deixou eles bem preocupados. Mesmo assim, foi bem divertido, e eles aproveitaram bastante. Ela adorou ficar perto do Rintaro, e ver ele de perto enquanto ele fazia seus bolos. Ver o Rintaro fazendo as criações dele, que ela sempre come, acabou deixando a Kaoruko bem feliz. Além disso, ele tava muito maneiro enquanto cozinhava. Ouvir isso deixa o Rintaro bem envergonhado, e aí ele esconde seu rosto. Mas a Kaoruko continua deixando ele sem graça, dizendo que ele sempre tá estiloso, ainda mais hoje. E aí os dois ficam ali, somente vendo a árvore de Natal por um tempo. Depois do evento, eles começam a sair dali, e aí a Kaoruko percebe que o Rintaro ainda tá com o rosto meio vermelho. Ele até tenta disfarçar e a Kaoruko ri, mas ela também tava meio pensativa naquele presente que tava na mesa do quarto dela. Parece que ela tava levando pro Rintaro e tentando decidir uma boa hora pra entregar pra ele. Até que do nada, o Rintaro chama por ela, se virando, entregando um presente de Natal. O Rintaro também tava procurando uma boa hora pra entregar, mas ele acabou deixando passar todos os momentos românticos que eles tiveram. Depois, assim que a Kaoruko recebe o presente, o Rintaro pede pra ela abrir agora, e ela fica meio curiosa, se perguntando o que é. Então ela abre e vê que é um colar, e ela acha bem fofo. Então rapidamente o Rintaro se oferece pra ajudar ela a colocar, deixando a Kaoruko sem reação. O Rintaro achou que seria mais fácil pra ele colocar, porque agora eles estão nas escadas. Depois, a Kaoruko prende o seu cabelo, e aí ela tira ele do pescoço. Assim que o Rintaro começa a colocar aquele colar, a Kaoruko fica extremamente corada. Depois ele pede desculpas por não saber o que dar de presente pra Kaoruko. Parece que ele acabou pedindo ajuda pra Subaru e pra Yozuhara quando eles estavam no karaokê da última vez. Foram elas quem deram a ideia pra ele dar um acessório, já que a Kaoruko não costuma usar. E também foi o Zami quem deu a ideia dele mesmo colocar assim que ele entregar o presente. Mas quando o Rintaro foi escolher o presente, ele acabou ficando um bom tempo escolhendo, pensando no que ela gostaria de usar e no que ficaria bonito nela. E aí depois que ele começou a pensar nisso, ele simplesmente não conseguiu mais parar de pensar. O Zami até tentou ajudar, mas ele acabou dificultando ainda mais. E aí o Rintaro conta que se sentiu meio perdido, mas que foi bem divertido. Isso fez ele pensar em quantas coisas ele ainda não sabe sobre ela. E aí ele diz que ficaria muito feliz e ia aprender ainda mais aqui pra frente. Enquanto o Rintaro tava falando isso, a Kaoruko fica somente pensando sobre essa manhã, assim que ela acordou. E aí o Rintaro termina de colocar o colar nela e percebe que a Kaoruko tá bem quieta. Ele chama por ela, mas assim que ela se vira, vemos que o rosto da Kaoruko tá muito corado e os olhos estão bem marejados. O Rintaro acaba de dar um colar de presente pra Kaoruko. No começo do capítulo 100, vemos que ela tava meio pensativa sobre os sentimentos que ela teve que guardar mais fundo dentro de si. A Kaoruko se lembra de quando o Rintaro perguntou se ela dormiu bem e que ele agradeceu pela ajuda na loja. Ela começa a pensar que ele sempre se preocupa com ela, não importa quando ou onde. Ela sabe que ele pensa que ele não é bom em expressar seus sentimentos, mas ele sempre se esforça ao máximo para mostrar o que sente e o que pensa. Sempre que eles se encontram, a cada conversa, ela percebe que os sentimentos dela acabam crescendo cada vez mais, mas ela começa a querer mais do que isso, sem acreditar no quanto ela é gananciosa. Por todo esse tempo, o Rintaro sempre esteve ali com ela, se importando em todos os sentidos. Ele já deu o seu melhor pelo bem dela, e ela tenta continuar dizendo para ela mesma que isso é um luxo. Então, quando o Rintaro colocou aquele colar no pescoço da Kaoruko, ela começou a perceber que ela queria ainda mais dele. Ela quer se tornar a única pessoa especial para ele. Quando o Rintaro termina de colocar aquele colar, a Kaoruko se vira e aí os seus olhos se encontram. Ela pergunta se ficou bonito e o Rintaro responde que sim, que ficou perfeito. Olhar aquele rosto calmo com aquele leve sorriso fez o coração da Kaoruko bater forte e ela sentiu como se ela não pudesse aguentar mais. Ela começa a se lembrar que o Rintaro sempre foi gentil e que demonstrou o quanto ela é uma pessoa especial para ele. Ela sente isso sempre que ela olha nos olhos do Rintaro, tanto que o coração dela mal consegue aguentar. Então a Kaoruko coloca seu rosto próximo do peito dele e diz
que ele tem razão. As escadas são simplesmente perfeitas. Então a Kaoruko solta o seu cachecol, sem conseguir pensar em outra coisa, além do quanto ela ama o Rintaro. Ela sempre sentiu o rosto do Rintaro meio distante, mas agora ela finalmente conseguiu alcançar ele. E aí, de um jeito suave, a Kaoruko levanta seu rosto e diz que gosta do Rintaro. É como se o tempo tivesse em câmera lenta. E aí o rosto da Kaoruko começa a se aproximar do rosto do Rintaro. Os olhos dos dois se encontram e vemos que eles estão totalmente curados. Mas a Kaoruko acaba se desculpando e abraçando o Rintaro. Ela não queria ter assustado ele, ela só não conseguiu se segurar. A Kaoruko diz que gosta muito do Rintaro, muito mesmo. Então, do nada, ele começa a sair daquele abraço. O Rintaro coloca suas mãos no rosto da Kaoruko e então acontece o primeiro beijo do casal.